Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de viver um novo dia. E hoje, dia 1º de julho de 2025, a gente vai preparar o nosso devocional em cima do Salmos 27, e o versículo de trabalho será o versículo 8. Nele está escrito: quando tu disseste, buscai o meu rosto, meu coração te diz, o teu rosto, Senhor, buscarei. E o interessante, quando eu vi isso aqui, eu confesso que, lendo os Salmos como um todo, me veio aqui à minha mente, me veio aqui ao meu coração, a situação que uma pessoa muito especial na minha vida assim está passando. Especial por quê? Porque ela é mãe de um grande amigo, um irmão meu, né? Que é o Francenildo, que a gente chama de Senildo, e também o seu irmão Francenilson, que é o Neném, a Silvinha e o Maninho, que também é chamado de Chagas, né? Mas especialmente ali o Senildo e o Neném, é que a gente tinha mais, vamos dizer assim, proximidade. E ele me trouxe a informação de que a sua mãe se encontra hospitalizada de forma muito séria, de forma muito grave, e que o coração dele havia muita tristeza. Ele me falou isso no domingo. E a gente não tem exatamente palavras para, às vezes, confortar uma pessoa quando se encontra nessa situação, tendo em vista que a pessoa por quem ele sofre é uma pessoa praticamente insuperável. Talvez só exista outro igual, ou, nesse sentido, em termos de amor, que é o nosso próprio filho. Que é o nosso próprio filho, é a nossa esposa, nossos filhos e nossa mãe, né? E eu, ao ler esses salmos, eu me lembrei dela. Porque o Senhor está sempre nos dizendo, né, para que a gente possa buscar a Ele. A dona Nata, pelo que eu saiba, a sua fé é uma fé baseada no catolicismo, né? Então ela conhece Jesus Cristo por meio dos católicos. E isso de todo é interessante porque para ela, para o coração dela, ela busca a Cristo. E não tem momento mais difícil ou mais necessário da gente buscar a Deus, ou pelo menos se torna mais fácil, vamos botar assim, do que quando a gente está em situações completamente adversas. Dona Nata, nesse momento, que eu saiba, ela está entubada, né? E aí perde-se o processo da consciência, né? Mas em algum momento ela ainda continuava com a consciência dela. Creio que em algum momento ela buscava então a face do Senhor para poder ter o seu socorro, para poder ter a certeza que queria ser, vamos dizer assim, que queria ter a presença do Senhor, que ia ter de fato a resposta dele. Isso é interessante porque, por que a gente clama? Porque uma outra pessoa que a gente poderia clamar seria o nosso pai e nossa mãe. E lá no versículo 10 desse salmo diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, e nesse momento, o pai de Dona Nata e sua mãe já o desampararam, porque Dona Nata já é uma pessoa idosa e ela já não goza do privilégio e da presença dos seus pais para poder fazer esse trabalho de estar junto, de pegar na mão, de chorar, de orar. Não. E aí, esse versículo diz: o Senhor me recolherá. Mas esse recolherá é para dizer assim: o Senhor me está lá para junto dele, para poder cuidar de mim. O Senhor não me desamparará. E é interessante, Senhor. É interessante porque o exemplo daquilo que ela está passando, e nós passamos com bastante, vamos dizer assim, bastante frequência, são momentos que de fato nos levam a Ti. E por vezes não leva só nós a Ti, leva toda uma cadeia de pessoas, como por exemplo filhos, maridos, né? Essas pessoas que nos amam e que também já não sabem mais o que fazer, não sabem como lidar com o problema, acabam recorrendo a Ti, Pai. E elas acabam recorrendo a Ti com o coração voltado realmente com a necessidade, com lágrimas nos olhos, com o coração, vamos dizer assim, apertado, coração contrito, coração pequeno, Pai. Mas o importante é que, na verdade, tudo isso faz com que a sua fé se torne grande. Nesse mesmo Salmos, nós temos no versículo 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? É bem verdade que os Salmos em si, ele não está falando exatamente de uma situação em que uma pessoa se encontra doente, se encontra internada, se encontra fragilizada, se encontra talvez até mesmo dentro daquilo que nós entenderíamos como o braço da morte. E aí é que está o grande problema, é a gente recear a morte. A gente recear a morte. Mas será se nós, nosso coração, e aí a gente precisa pontuar dentro daquilo que a palavra do Senhor diz, será se a gente, já tendo confessado com nossa boca, já tendo aceitado Cristo como nosso Senhor e Salvador, já temos recebido o sacrifício que Ele fez na cruz por nós e declarado diante dos homens e das mulheres que nós somos filhos de Deus e recebido isso por meio de fé, e por meio dessa fé recebemos o direito de ser chamado filho de Deus, deveremos então temer a morte, que é o momento em que nós estamos retornando à casa do Pai? Diante de uma situação dessa, que essa minha amada, quase como uma mãe para mim, tia, Dona Nata, alguém com muito apreço, que me acolheu com muito carinho, com muito amor dentro da sua casa por diversas vezes, me tolerou, né? Eu, um estranho dentro da sua casa, me deu lugar
para dormir, me deu comida, me deu conselhos. É evidente que a gente está em oração por ela. Mas o que esse salmo faz de marcante tudo isso aqui? Porque ele é um salmo de confiança. Apesar de ele ser um salmo de batalha, de alguém que provavelmente se levanta contra a pessoa aqui, contra Davi, por exemplo, né? Que ele é atribuído a um salmo de Davi, mas ele traz confiança. Ele traz confiança porque ele diz assim: a quem temerei? A quem serei? Temerei a doença? Temerei a fome? Temerei a necessidade, a falta de roupa, a falta de dinheiro? Ou temerei os inimigos que tentam açoitar a minha vida? Que é aqui como ele traz que, ainda que um exército lhe cercasse, o seu coração ainda permaneceria confiante no Senhor. E aí, nesse momento, eu sei que muito provável a minha amada tia, Dona Nata, não tem as condições no momento de, talvez, de fazer esse processo de escolha, ou talvez até tenha. Eu não entendo como o processo da ciência fala nesse momento, mas se ela estiver no íntimo dela ali, se ela ainda estiver processando, ainda tiver a consciência dela, que ela possa, de alguma forma, parte desse salmo, chegar ao coração dela, à mente dela, e dizer assim: somente ao Senhor. Que ela possa, na sua intimidade, que ela possa receber o Senhor, e que ela possa se levantar dali e ser um testemunho vibrante. E quando ela levantar, ela olhar para os seus filhos, que são meus amigos, olhar para os seus irmãos, olhar para a sua família. Eu tenho certeza que está em oração, está em sofrimento, que cada um deles possa dizer assim: como esse Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, é surpreendente. Surpreendente para nós, que às vezes não temos o discernimento, ou somos tão descrentes diante de situações tão desfavoráveis. Meu Senhor, esse é um Salmos, como está dito no versículo 9, que eu te peço: não escondas de Dona Nonata a tua face. Não esconda de Dona Nonata a tua face. Que tu possas ser a ajuda que ela precisa. Que tu possas não desampará-la. E que tu possas ser, neste momento da doença, o Deus da sua salvação física, do seu corpo material. Mas que, profundamente, de uma forma inequívoca, o Senhor possa ser o Deus da sua salvação também espiritual. Pai, derrama a tua misericórdia sobre ela. Coloca o teu poder de cura, que ainda não seja agora. Que ela ainda possa testemunhar, que ela possa ter o direito de ter um encontro verdadeiramente contigo. Que ela possa te conhecer de uma forma que talvez nem ela mesma imaginasse, mas que ela possa celebrar, que ela possa se alegrar e que ela possa se sentir verdadeiramente salva em teus braços. Que ela possa ser recebida no recôndito do teu coração e que a alma dela, que o corpo dela, que o espírito dela possam todos se juntarem e retornarem para sua família e ela testemunhe e ela te anuncie ainda como missão, como uma serva e uma filha amada. A gente deixa aqui esse nosso devocional meio como uma súplica, uma oração em prol dessa minha amada tia. Deus possa lhe guardar e possa estar junto à sua família, mantendo eles na linha de fé, na linha da esperança, na linha da confiança, mas também na linha da aceitação, da plenitude da tua vontade, da tua soberania, Senhor.